Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Então, nós estamos no segundo vídeo sobre o subsídio número 5, né, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Um ponto importante, né, que o documento Dei Verbum produziu é fazer com que a palavra de Deus, a Escritura, né, ela fosse para outras fronteiras. E dois ramos muito importantes que aconteceu, um foi em relação ao ecumenismo. O ecumenismo, então, o trabalho junto com os nossos irmãos de outras denominações cristãs. Então, aqui já foi, quando a Dei Verbum estava sendo produzido, já havia um grande estudo, né, junto com outras igrejas cristãs, sobretudo com a luterana, a valdense, anglicanas, que já se fazia um trabalho de ajudar, no sentido de conseguir melhores traduções, e também já estudos bíblicos ecumênicos que eram feitos juntos. A partir disso também, então, além das traduções, dos estudos bíblicos, celebrações também ecumênicas resultaram desse trabalho, que foi iniciado justamente com o trabalho bíblico, ecumênico. Um outro ponto, um passo importante que a Dei Verbum ela permitiu, junto com depois outros documentos do próprio concílio, foi o trabalho junto com os irmãos judeus. Então, o diálogo com os judeus, que às vezes estava sendo antes, eram vistos com problema, agora são vistos como os nossos irmãos anteriores, maiores. Então, é junto com os judeus que nós descobrimos a riqueza dos nossos pais e mães da fé. E o Papa Francisco fala dos judeus como os nossos irmãos prediletos, judeus e cristãos, irmãos e irmãs, na única família de Deus que os protege como seu povo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que os judeus, o povo judeu é como aquele tronco da oliveira, onde depois foi feito o enxerto, o cristianismo foi enxertado no tronco da oliveira. Então, essa metáfora bonita que o apóstolo Paulo usa, para dizer que a relação nossa com os judeus, ela, sobretudo no Antigo Testamento, ela deve ser mantida, deve ser dialogada, respeitando as devidas diferenças, mas valorizando muito mais aquilo que nós temos em comum do que aquilo que nos divide. E assim também com as demais igrejas cristãs, acentuar aquilo que nós temos em comum, que é muito maior do que aquilo que nos divide. Outro fruto importante da Dei Verbum é o empenho apostólico dos estudiosos, que é uma solicitação da Dei Verbum. Então, os destinatários diretos do estudo da Palavra de Deus são os ministros da Palavra. Então, aqui nós devemos iniciar, primeiramente, são os bispos, depois os padres, os sacerdotes, religiosos, religiosas, ministros da palavra, aqueles que se dedicam em transmitir a palavra de Deus. E os agentes, destinatários indiretos, é todo o povo de Deus, ao qual esses mesmos pastores devem ensinar o amor às Escrituras. Talvez para nós hoje, a tanta distância do concílio, a gente não consiga entender, mas na época do concílio, em muitos lugares, a Bíblia era até proibida quase de ser usada nas casas, e o acesso era pouco aos cristãos, aos leigos. Então, a partir do Vaticano II, com a Dei Verbum, se incentivou para que as pessoas também pudessem ter esse acesso às Sagradas Escrituras. Antes era reservado aos candidatos ao sacerdote, aos monges. A Dei Verbum, no número 23, afirma que nós devemos alimentar cotidianamente os seus filhos com os divinos preceitos. Ou seja, a missão da igreja é assim como a mãe em casa, ela prepara o alimento para os seus filhos, a igreja também precisa alimentar os seus fiéis como a filhos, com os preceitos divinos que recebeu.
Não é um estudo unicamente acadêmico que nós devemos fazer, embora ele seja necessário, mas deve ser um ensino que leve a crescer no amor a Deus, a fim de crescer no amor ao próximo. Então, o estudo da palavra de Deus, ele aumentou muito nos últimos anos e não deve se basear somente no estudo acadêmico, justamente para evitar que nós caímos num biblismo, né? E não é isso que a igreja espera, mas espera justamente, né, que nós possamos, né, fazer com que o povo de Deus, né, conheça a palavra de Deus e, conhecendo a palavra de Deus, também possa colocá-la em prática na sua vida, justamente nessas duas relações, né, o amor a Deus e, consequentemente, né, o amor ao próximo. Outra dimensão que foi muito marcada pela Dei Verbum é a catequese. Então, a catequese e a evangelização, elas requerem também uma familiaridade com a palavra de Deus. É isso que faz o que pediu o Papa Francisco. Ou seja, nós não podemos imaginar uma catequese que dispense a Bíblia, a palavra de Deus. Então, desde a catequese, no estudo, né, nós devemos trabalhar, né, para que os catequizandos e catequizandas tenham, né, acesso, que tenham amor à palavra de Deus, que conheçam a palavra de Deus, mas também que saibam como usá-la e como interpretá-la também no dia a dia. Essa palavra de Deus, ela também é importante na questão do estudo teológico, e a Dei Verbum, né, no número 24, fala que a palavra de Deus é a alma da teologia. Portanto, os estudantes de teologia, sejam eles candidatos, né, ao sacerdócio, ao diaconato, religiosos, leigos, o estudo da teologia tem como a alma, né, assim, a Sagrada Escritura. É daqui que se bebe, né, a fonte pura para podermos depois transmitir e desembocar, né, nas atividades pastorais. É possível fazer teologia também a partir de definições filosóficas, como já foi feito, mas não para falar de Deus e de Jesus Cristo. Para isso é necessário partir da Escritura e da revelação. Portanto, a teologia ela tem essa missão, né, de ser fundamentada, né, na palavra de Deus, porque ela examina, prescruta o mistério da salvação à luz da nossa fé e da vivência da palavra de Deus. O ministério da palavra também deve ser nutrido e alimentado pela palavra de Deus. Toda a pregação pastoral, a catequese, a instrução cristã, né, e, sobretudo, a homilia, devem ser fundamentadas nas Sagradas Escrituras. É isso que o Papa Francisco pede tanto na Evangelii Gaudium, né, que nós devemos fazer com que nossas celebrações, nossas homilias, não sejam palavreados sobre que às vezes distanciam o povo da palavra, mas elas devem ser fundamentadas na palavra de Deus. Senão, até eu cito, né, como um exemplo, é como querer navegar em oceano sem água. Né? No oceano, para nós podermos navegar, é preciso que haja a água que possa conduzir os navios. E a mesma coisa acontece na vida da igreja, né, onde a palavra de Deus ela deve ser o lugar onde nós bebemos, nos alimentamos e saciamos a nossa sede.